Boa noite. Meu nome é Normando Farinaso, eu sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, mas fascinante, que é a vida em outros planetas. Desde jovem, me fascinava essa vida em outros planetas. Eu buscava, de alguma maneira, descobrir como a vida era em outros planetas, como eu não me conformava o seguinte, porque eu era católico, morreu, acabou. Eu achava muito triste isso. Então eu ficava em busca de respostas. E eu lembro que, quando morava em São Paulo ainda, saiu um livro de Eram os Deuses Astronautas. E lá ele falava de que no Egito tinha margens, informações de seres de outros planetas que tinham vindo para a Terra. Isso me fascinava muito. E na época também fazia parte de uma associação de ufologia, de discos voadores, né? Objetos voadores não identificados. E num dessas revistas UFO, veio falando sobre um livro chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E eu pedi esse livro, era do Ramatiz, o espírito Ramatiz e o médium Hercílio Mais. E aquilo me fascinou, porque mostrava a vida no planeta Marte. Mas o que mais me chamou a atenção, que falava que era um espírito que tinha escrito através do médium. Eu falei, gente, eu quero descobrir mais sobre a religião, sobre essa informação. Eu lembro que eu fui em São José do Rio Preto, no centro, tinha uma revista espírita. Eu fui lá e perguntei para o senhor que trabalhava lá, falei, tem algum livro que fala em vida em outros planetas? E aí ele me deu 2 livros, Cartas de uma Morta, que é da mãe do Chico Xavier, que depois que ela desencarnou, ela psicografou, e Novas Mensagens, que é do Humberto de Campos. Nesses livros fala sobre a vida em outros planetas. Mas antes eu quero fazer uma reflexão sobre um outro ponto de vista. Humberto de Campos, num dos seus livros, diz que o seguinte, que uma civilização muito evoluída de um sistema solar muito distante da Terra, de outro planeta, veio visitar a Terra e desceu em Paris. Aí pegaram, nossa, ficaram admirados, né? Com a Torre Eiffel, com o Museu do Louvre. Então, voltaram para o seu planeta dizendo, nossa, a Terra é muito evoluída, tem seres super evoluídos, tem homens lá de uma cultura esplêndida. Daí um tempo mandaram outra nave vir para cá, para fazer uma nova pesquisa, se aprofundar muito. E essa nave pousou na África. E aí eles ficaram indignados, né? Voltaram para o seu planeta de origem dizendo, houve algum engano, o povo é muito atrasado. Eles vivem lá seminus, eles vivem choupanas, tem algo errado. Aí mandaram uma nova espaçonave vir, vamos ver o que está acontecendo. Desceram no deserto do Saara. Essa espaçonave voltou e disse, tem algo errado. Lá é um deserto, é só areia. Mandaram uma nova nave. Ela veio, desceu na Antártida. Voltaram, falaram, tem algo errado, lá é puro gelo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que os pesquisadores, na verdade, tentam viajar para outros planetas, tentam mandar satélites, tentam mandar naves, mas só que pode ser que desce num deserto do Saara do planeta, pode ser num lugar cheio de neve, porque muitas vezes vão tomar como exemplo, nós vivemos na 3ª dimensão. Nós fabricamos máquinas, espaçonaves para ir para outros planetas em 3ª dimensão.
Chegamos lá, na terceira dimensão desse planeta, pode ser um deserto, porque esses espíritos são muito mais evoluídos que nós e vivem numa quarta ou quinta dimensão. Só para vocês entenderem a conclusão. Mas vamos voltar a falar em Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico, Maria João de Deus, depois que ela desencarnou, esse livro é maravilhoso, todo mundo tem que ler. É um livro fininho, mas vai dando tantas informações, não é só a vida em outros planetas, mostra o desencarne dela, mostra várias coisas. E ela fez uma viagem a Marte, com um grupo de espíritos mais evoluídos que ela. E ela ficou impressionada, porque falou que Marte, na verdade, as nossas florestas aqui, né, a nossa clorofila, é esverdeada, né? As matas nossas não são verdes. Lá em tom avermelhado. Diz que os homens são muito parecidos conosco, só que entre os seus braços tem tipo uma espátula, são tipo asas que eles, na verdade, volitam, conseguem andar acima do chão. Falou que eles não se alimentam mais de animais, que eles já são um povo evoluído, se alimenta de frutas, de legumes. Falou maravilhas sobre a evolução, que eles estão mais de 500 anos na nossa frente em evolução. Depois ela foi fazer uma nova viagem para Saturno. Chegou lá, ficou impressionada com Saturno. Diz que lá os tons são azuis, as florestas têm o tom de azul, os mares são rosados. Tem uma civilização muito mais evoluída que a nossa, de Marte. Saturno está acima dessas civilizações. Talvez as pessoas falem, pô, mas esse cara está louco falando isso. Mas a gente está falando de livros de respeito, livros que foi psicografado por Chico Xavier, que nem Novas Mensagens, é de Humberto de Campos. Ele foi fazer uma visita em Marte. Falou, nossa, a hora que eu cheguei lá, a cidade parecia a cidade de Paris. Paris cheio de torres, parecendo a Torre Eiffel, cheio de arranha-céus, a coisa mais linda. Então, esses espíritos e esses médiuns são de respeito. Agora, quem quiser se aprofundar mais ainda, esse livro, A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, ele conta, é um livro inteiro de quase 400 páginas, falando de como é a civilização em Marte, como eles vivem, fala tudo sobre o planeta, sobre a vida social, sobre os carros que vêm lá, os aviões, fala tudo sobre as naves dele. Esse livro é maravilhoso. Para vocês verem, Allan Kardec, em 1858, tinha a Revista Espírita. E nessa revista ele entrevistou um médium que estava se comunicando com um espírito que vivia em Júpiter. Quem pesquisar isso na internet vai ver em detalhes isso. E ele falou que Mozart era um dos espíritos que tinham vindo de Júpiter para fazer esse trabalho maravilhoso da música clássica no nosso país. E ele fez desenhos, esse médium, de como eram as casas lá em Júpiter. Então, quem quiser se aprofundar, fazer um estudo mais detalhado, vai ver isso. Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, e numa palestra que ele fez, ele fala que de uma estrela chamada Alcione, está vindo espíritos de luz reencarnando desde 1980 para ajudar na nossa evolução. Então, você imagine, vem um espírito que ele é muito mais evoluído que nós, começa a reencarnar no planeta, está vindo centenas dele, muitos podem ser até nossos filhos, que estão reencarnando para ajudar a evolução do planeta. Então, quando a gente fala em vida em outros planetas, a gente tem que ver, e não pode achar que só esse planetinha no sistema solar pode ser habitado. Vocês imaginem o seguinte, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de planetas. Você imagina que 10%
fosse habitado, daria 10 bilhões de civilizações. Mas faz de conta que é 1%, dá 1 bilhão de planetas habitados. Você imagina que Deus ia fazer todos esses planetas, todo esse sistema solar, todas essas galáxias, para ser desabitada? Sabe, é muita ironia de nós terráqueos achar que nós somos o único planeta habitado no sistema solar, na galáxia. O próprio Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então aí já está a prova que Jesus já adiantou isso para nós. E para a gente encerrar, a gente vai falar sobre isso, que nós não estamos sozinhos. Tenho certeza disso. Tem grandes provas, né, de pessoas que viram espaçonaves, tudo. Mas nós não vamos entrar nesse mérito da questão. O que a gente quer mostrar é que esses livros do Chico Xavier, o próprio Kardec, o próprio Ramatiz, mostraram para a gente e provaram para a gente que esses planetas são habitados. Então a gente tem que ver que nós não estamos sozinhos. Boa noite.